Ciao! Adesso andiamo a studiare la seconda lezione, imparando come se formam le frasi. Então, nós vamos aprender como se formam as frases. Andiamo. Antes de começar a aula, eu quero explicar como funciona o nosso cérebro, como ele funciona na hora que a gente está aprendendo alguma coisa. Então, cervello é o cérebro. Então, como funciona? Então, é assim, toda vez que nós começamos a fazer uma coisa nova, a nossa tendência é desistir no meio do caminho. Por exemplo, alguém começa a fazer uma dieta. Chega no meio da dieta e já não aguenta mais. Começa a ir na academia. Chega um pouco, tô cansado, não vou mais. Ou também até estudar um idioma. Estuda durante um tempo, depois, não quero mais. Isso acontece porque o nosso cérebro age sempre para nos proteger. E por isso, quando nós fazemos alguma coisa nova que a gente não está acostumado ainda, o nosso cérebro ainda não sabe se isso é seguro, se a gente pode continuar fazendo, né? Porque ele não conhece essa coisa nova. Então, ele manda estímulos para desistirmos e ficarmos do jeito que estamos mesmo, no seguro. Porque aí ele sabe, né? Do jeito que tá, já sabe como que vai ficar, né? Então, é uma coisa fisiológica. Na verdade, quando a gente começa a fazer algo e a gente desiste. Então, é o nosso cérebro tentando nos proteger. E além de nos proteger, ele quer economizar energia. Os cientistas dizem que tudo que é novo, que começamos a fazer, é muito difícil e exige muito esforço do nosso cérebro e do nosso corpo. Então, quando a gente começa, a fazer academia ou começa a estudar, é muito esforço, porque o nosso cérebro precisa criar novas conexões neurais. Conexões neurais é aquele lugarzinho onde as informações são armazenadas no nosso cérebro. Então, imagina, o cérebro precisa construir essas conexões. Isso gasta energia. E aí o cérebro fica cansado, já fica desconfiado se isso é bom, se isso não é. Então, ele prefere ficar na dele, para não se esforçar, para não cansar, para também nos proteger. Então, mas tem um outro lado dessa história, né? Porque se fosse assim, a gente não ia conseguir concluir nada. Quando nos acostumamos a fazer algo, é porque o nosso cérebro já acostumou, percebeu que isso não vai gerar um risco, né? Causar um risco para a nossa saúde. Então, ele começa a economizar energia. Ele já formou as conexões neurais que precisavam ser formadas, entendeu que isso é importante para você, que isso é vital, vamos dizer assim, que isso não vai te causar nenhum perigo também. E aí, ele para de pensar sobre o assunto, para de gastar energia sobre o assunto. Primeiro que ele já formou as conexões, depois que ele percebeu que isso não causa mais um perigo. Por exemplo, dirigir, escovar os dentes, tomar banho, coisa que a gente faz todos os dias e que a gente nem percebe que faz, mas é porque nós já nos acostumamos e nosso cérebro parou de gastar energia para pensar sobre isso, para formar conexões neurais. Isso é um geral, né? Não sou cientista, nada. Resumi bastante o que eu já estudei sobre isso. E é por isso que eu sempre falo que a gente precisa fazer uma imersão no idioma. Estudar todos os dias, para o nosso cérebro perceber que estudar italiano, o idioma italiano, é importante para a gente, é seguro e a gente precisa formar essas conexões. Então, no começo leva tempo até formar essas conexões neurais. Então, o corpo exige, do corpo e do cérebro, mas depois que elas estão formadas, aí fica tudo certo, fica natural, você acaba nem pensando para estudar, nem pensando na hora de que for ler alguma coisa, na hora que for ouvir alguma coisa em italiano.
Porque o nosso cérebro já entendeu que isso é uma coisa natural. Por isso que as pessoas são fluentes. Já tá tudo lá na cabeça, o corpo parou de gastar energia, parou de se preocupar se isso é um risco ou não, e fica tranquilo. Por isso precisa fazer a imersão todos os dias. Porque o nosso cérebro leva aproximadamente 21 dias para formar essas conexões, para perceber que isso é uma coisa segura, que estudar italiano, né, no caso, é uma coisa segura, e fazer isso naturalmente, como se fosse não, né, fazer parte, fazer esse estudo, fazer o idioma italiano virar parte da sua rotina. Então, mais ou menos 21 dias, depende, né, cada caso é um caso, né? Cada coisa nova que você começa a fazer é um caso. No caso do italiano, se você estudar durante 21 dias, o cérebro vai entender que é importante, vai começar a formar várias conexões neurais e aí você vai conseguir estudar tranquilamente, aprender tranquilamente, sem desistir no final. Então, por isso é importante que eu tô falando bastante sobre isso, sobre a imersão. E adesso andiamo, vamos à lição. Então, para eu continuar falando sobre os verbos, né, que é o coração de cada frase, eu vou te apresentar os principais tempos verbais, que são os tempos verbais mais falados no dia a dia. Lógico que tem outros tempos também falados, e como no português e em italiano também tem tempos verbais que nem são usados, né? Tipo aquele pretérito mais que perfeito, a gente nem usa em português, né? Não sei que vai ler alguma coisa, literatura, poesia, e aí aparece esse verbo, mas a gente consegue identificar mesmo sem saber toda a conjugação, a gente consegue identificar e saber o tempo que ele está sendo usado. Em italiano é a mesma coisa. Vão ter outros tempos que não são usados no dia a dia, mas quando a gente lê, a gente vai conseguir identificar. Então, os principais tempos verbais que você precisa memorizar no início, quando começar a aprender italiano, é o presente, passato próximo e futuro semplice. E as conjugações dos verbos, conjugazione, são are, ere e ire. Então, os verbos sempre terminam, quando eles estão no infinitivo, em are, ere e ire. Então, andiamo a vedere le coniugazioni. Então, coloquei alguns exemplos aqui. Eu também não vou entrar em detalhes sobre verbos irregulares, regulares, transitivos, intransitivos. A gente só vai ver os verbos, as conjugações. Então, os verbos terminados com are, da primeira conjugação, é amare, cantare, mangiare e baciare. Acho que o único verbo que é meio diferente é o mangiare, mas que também é conhecido, né? Que é comer. Os outros são parecidos com o português, né? Depois tem a segunda conjugação, que é o verbo ere. Então, essere, sapere, volere e avere. Então, eles terminam com ere. Essere, o verbo essere, é o verbo mais falado, que é o verbo ser. Ele é usado de duas maneiras, como o verbo ser normal e como um verbo auxiliar. Depois eu vou explicar para que serve esse verbo auxiliar. Então, ele é usado de duas formas, por isso que ele é muito usado. Então, a conjugação dele é muito importante memorizar. O verbo ser, né, é usado até, acho que em qualquer idioma ele é o mais usado. Depois tem o verbo sapere, que é o verbo saber, parecido também com o português. Esse próximo verbo não tem nada a ver com o português. Volere, que é o verbo querer. Então, volere. E o verbo avere, que é o verbo ter. Mas é meio parecido, né? Haver, avere. Então, verbo haver, verbo ter. E o verbo avere também ele é muito usado também, porque ele também é usado como verbo auxiliar, junto com o verbo essere.
Quando não é usado o verbo essere como auxiliar, é usado o verbo avere. E depois tem a terceira conjugação, que é o verbo ire. Capire, uscire, salire e dormire. Acho que desses daqui só dormire, né? Que é parecido com o português. Capire, esse verbo também é conhecido. Acho que não dessa forma, né? Todo mundo fala io capisco, io capito. Então, verbo entender. Verbo capire, verbo entender. Verbo uscire, que é o verbo sair. Esse não é parecido com o português, não. Uscire, verbo sair. Depois tem o verbo salire, que é o verbo subir. Não é o verbo sair, é o verbo subir. E depois dormire, que é o verbo dormir. E agora a gente vai ver os tempos e tempi. Presente. Esse é o primeiro tempo importante, presente. Então, aqui eu só coloquei a primeira conjugação de cada verbo para você ver como que muda, né? Então, da primeira conjugação, amare. Então, né, quando você for conjugar os verbos, aí esse are, ele some. Aí fica cada verbo de um jeito, né? De acordo com a sua conjugação. Então, aqui eu coloquei só da primeira pessoa do singular e a primeira conjugação do presente de cada verbo. Então, amo, io amo. Canto, io canto. Io mangio e io bacio. Então, eu amo, eu canto, eu como, eu beijo. Depois a segunda conjugação. Então, todas primeira pessoa do singular. Sono, io so, io voglio e io ho. Então, io sono, eu sou. Io so, eu sei. Io voglio, eu quero. Io ho, eu tenho. Depois a terceira conjugação, ire, capisco, io esco, io salgo, io dormo. Então, eu entendo, eu saio, eu subo e eu durmo. Aqui tem verbos que são regulares, que eles são todos iguais, né, nas conjugações, e os verbos irregulares que mudam. Por exemplo, amo, canto, mangio, bacio, regular. Sono, capisco, esco, salgo. Ele muda, né, o jeito de escrever o verbo sapere também, o verbo avere. Então, quando você muda, né, o início do verbo, esse verbo é irregular. Mas, agora, isso não é tão importante. Aí, o tempo futuro. Tempo presente, né, para falar uma coisa que você está fazendo agora. Tempo futuro, uma coisa que você vai fazer. Então, primeira conjugação, amerò. Canterò, io canterò. Io mangerò. E io bacerò. É fácil identificar o verbo. Deixa eu continuar aqui, depois eu falo. Ere, segunda conjugação. Io sarò, io saprò, io vorrò, io avrò. E a terceira conjugação, io capirò, io uscirò, io salirò, io dormirò. Então, o que eu ia falar é que é bem fácil identificar o verbo no futuro, por causa desse acento, né? Tá percebendo que todo tem um acento. Esse acento, que é o acento contrário, né, do nosso agudo, ele é o acento agudo em italiano. Então, quando você vê esse acento, é só falar a letra mais aberta. E aí tem o tempo passato próximo. E é aqui que eu vou te explicar porque que eu falei sobre o verbo essere e o verbo avere, que tem o verbo auxiliar, que eles são usados como auxiliar. Eles são usados como verbo, normal, né? E depois como ele é usado junto com outro verbo para formar o verbo no passado próximo. Peraí que tá complicado, mas eu vou explicar. Primeira conjugação, are. Para formar o verbo no passado, nesse passado próximo, que passado próximo é um tempo de um passado que aconteceu
agora, né, há 5 minutos, há uma semana, um mês, eles usam esse tempo passado para falar sobre qualquer coisa que aconteceu no passado. Então, io ho amato. Então, eu amei. Aí você fala quando você amou. Ou amou a alguma pessoa, né? Ou amou há algum tempo atrás. Então, aqui é um passado. Eu amei. Io ho amato. Então, tá vendo que tem um verbo aqui, o verbo ho, que é o verbo avere. E depois tem o verbo amare. Então, quando tem dois verbos juntos, o verbo auxiliar avere, mais o outro verbo, é um verbo só. É um verbo só esse daqui. Não pensa que é um verbo, fala um, depois fala o outro. Não, é um verbo só. Ho cantato, é um verbo só, apesar de ter o verbo auxiliar avere e o verbo cantare. Ho mangiato, então eu cantei, eu comi. Ho baciato, eu beijei. Então, todos esses verbos têm o verbo auxiliar. Por enquanto, né? É só nesse tempo passado próximo que você vai usar dois verbos. Tem outros tempos também, mas eu não vou explicar agora. Vamos entender isso daqui primeiro. Depois a segunda conjugação, verbo ere. Segunda conjugação, ere. Sono stata, esse aqui é o verbo essere, sono stata. No caso do verbo essere, o auxiliar é o próprio verbo essere. Então, sono stata. Eu estive, né? Aqui não tá o pronome, eu não coloquei o pronome. Estive. Então, sono stata, eu estive. Ho saputo, eu soube. Ho voluto, eu quis. Ho avuto, eu tive. Então, quando não é o verbo essere como auxiliar, é o verbo avere, sempre no tempo passato próximo. E também agora, não é hora de se preocupar como eu vou saber qual verbo é o auxiliar, se é o verbo essere, se é o verbo avere. Eu estou só explicando como funcionam os verbos mais usados. Não vou me aprofundar ainda. Depois tem a terceira conjugação, ire. Ho capito, sono uscito, sono salito, ho dormito. Então, ho capito, entendi. Sono uscito, saí. Sono salito, subi. Ho dormito, dormi. Simples assim. Então, passado é o presente, passado e o futuro, bem simples. A única coisa assim que não é tão simples no tempo passado próximo é que você precisa memorizar junto o auxiliar que ele usa. Bom, agora eu vou dar uma liçãozinha de casa para você. Vou te apresentar um texto e você, nesse texto, vai marcar o que você acha, ou que você já conhece dos verbos. Então, eu vou colocar lá qual que é a lição de casa que você tem para fazer hoje. Va bene? Un bacione, ci vediamo nella prossima lezione. Ciao!